famílias, viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, eu sou do Travel Kids and Fun e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre o que vale mais a pena, pacote pronto e quais são os tipos de pacote prontos que existem e também se vale mais a pena você fazer por conta própria. Eu vou botar os pós e os contras dos dois lados hoje nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero falar que esse vídeo é um oferecimento do Clube das Famílias Viajantes, que é um clube voltado para um planejamento de viagem completo. Nesse planejamento você vai aprender estratégias para diminuir os custos da sua viagem, sem precisar perder conforto, diversão, pegar voo pinga-pinga. Você vai aprender estratégias que realmente funcionam na hora de você comprar as passagens aéreas, de reservar sua hospedagem, de acumular milhas aéreas. Você vai aprendendo sobre todos os passos dentro do planejamento. Você vai ter um módulo sobre viagem com criança, sobre meios de transporte, sobre seguro, sobre até como você arrumar uma mala de uma maneira mais tranquila e que ela não fique ali te dando mais trabalho do que outra coisa. Então, nesse clube você vai aprender sobre tudo isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem estiver interessado. Mas vamos lá para o vídeo agora, onde a gente vai falar sobre o que é mais vantagem, quais são os pós e os contras de pacote pronto ou fazer seu planejamento por conta própria. Eu já falo para vocês que muitas vezes o pacote pronto vai depender sempre da sua viagem. O que você decidiu ali para sua viagem, como é que vai ser sua viagem, as pessoas que vão. E aí, o que acontece com o pacote pronto? Muitas vezes o pacote pronto, ele te deixa preso seja naquela data, ou naquele hotel, ou naquele roteiro. Então, às vezes, e muitas vezes você acaba até pagando muito mais caro, tá? Claro que tem pessoas que querem tudo muito rápido, assim, não, pacote pronto é mais rápido, eu nem ligo para esse negócio de dinheiro, eu não ligo para... quando eu compro um pacote pronto, pelo menos ali já tá tudo embutido. E para isso você pode chamar um agente de viagem, né? Uma pessoa que faz uma consultoria e faz todo esse planejamento para você. Inclusive também a gente tem esse serviço, mas o link do meu WhatsApp tá aqui embaixo para quem estiver interessado, que esse vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas você pode contratar alguém para planejar sua viagem. E muitas vezes vai sair mais barato do que um pacote. O que acontece é que existem muitos pacotes que a gente vai lá e a gente vê que é realmente barato, mas existem as entrelinhas desse pacote. Muitas vezes tem datas fixas ou datas flexíveis, ou a hospedagem a gente não tem muito escolha. Ou então você precisa dividir o quarto com alguém, você precisa ir com mais pessoas para poder sair mais barato. Então, todas essas entrelinhas, quando a gente vai fechar um pacote, a gente precisa verificar ponto a ponto. Principalmente sobre cancelamento, sobre se uma pessoa for e a outra não for. A gente precisa verificar as regras muito certinhas para que a sua viagem não seja estressante, ou antes da viagem já começa o estresse, ou até mesmo para você aí não acabar perdendo dinheiro e gastando muito mais do que deveria. Já por conta própria, muitas pessoas optam por isso, e hoje com a internet a gente tem toda a facilidade para que isso aconteça. A gente consegue muito bem planejar uma viagem da sua casa, do seu computador. Você consegue ver as passagens aéreas, você consegue ver a hospedagem, você consegue ver ali os lugares que você quer conhecer. Porém, muitas vezes as pessoas não têm em mãos as estratégias para se usar na hora de comprar passagem aérea e aí acabam pagando muito mais caro nisso. Acabam pagando ou mais caro ou caindo em algumas tentações, né, de passagens muito baratas, mas que você vai viajar aí em 2024, ou então que você fica com aquela data flexível, ou para saber a data que você vai viajar perto da sua viagem. Então tem algumas entrelinhas quanto a isso. Mas se você realmente souber estratégias para comprar passagens aéreas, estratégias para escolher a hospedagem ideal, né? Muitas vezes a hospedagem ideal, existe várias formas de você escolher sua hospedagem. Muitas vezes a hospedagem ideal não é um hotel, pode ser ali uma casa, um apartamento, ou então um hotel, um resort, um all inclusive. Então cada viagem precisa ser planejada de uma maneira diferente e única. E muito menos a gente não pode fazer planejamento baseado na experiência de outras pessoas. Por quê?
Porque o que pode ser bom para uma pessoa não pode ser bom para você. E aí a gente, no meio da viagem, vai percebendo, pô, planejei essa viagem para esse lugar, o clima não estava como eu queria, os lugares ali não eram assim tão encantadores quanto aquela pessoa falou. Por quê? Porque para ela foi. Mas para você está tendo outra maneira de viajar, você está tendo outro objetivo naquela viagem. A gente tem vários objetivos em uma viagem. Ah, eu quero uma viagem só para descansar. Ah, eu quero uma viagem ali para curtir com as crianças. Ah, eu quero uma viagem alternativa. Então, a gente precisa, tudo isso faz parte de um planejamento. Até o clima que você quer pegar. Por exemplo, às vezes as pessoas planejam viagem para um destino e elas não se atentam que nessa época tá época de chuva nesse destino. Não tá um clima muito bom. E aí a pessoa ali fica, o que eu vou fazer agora? Né? Não me planejei para isso. Ou então você quer ir pro sol e chega lá no inverno. Então tudo isso faz parte de um planejamento. Muitas vezes a gente vê assim, em relação ao frio e ao calor, mas a gente não vê o intermediário, não vê a época da chuva. Qual é a melhor época para ir para aquele destino? Qual é o destino que eu quero ir mesmo? Eu quero um destino de praia. Mas que tipo de praia? Eu quero uma praia com onda? Eu quero uma praia sem onda? Eu quero alternar as duas, né? Então tudo isso faz parte de um planejamento. E quanto mais detalhes você fizer, as pessoas acham que vai te dar mais trabalho. Mas no começo eu falo que dá, porque são coisas que a gente não costuma pesquisar, né? Não costuma se preparar. A forma que eu preparo meus documentos, a forma que eu arrumo minha mala é de uma forma que facilite ainda mais minha viagem, né? É uma forma, tudo isso é pensando no bem-estar daquela viagem. Então, cada detalhezinho vai fazer uma grande diferença e muitas vezes a gente vai deixando esses detalhes de fora. Por quê? Porque a gente vai ali no piloto automático. E eu falo pra vocês que depois que vocês aprenderem um método, algo que é concreto na hora de planejar suas viagens, agora eu preciso disso, eu preciso ver aquilo. Então, vai se tornando também automático e depois você vai fazendo de uma maneira muito mais rápida. No começo pode parecer complicado, mas é muito importante isso. A forma que você faz seu roteiro pensando, eu sempre penso assim, que a gente precisa pensar de acordo com, a gente vai pegar um avião, então o primeiro dia light da minha viagem, e aí depois se eu viajo com criança, eu vou dar uma oportunidade ali para ela, porque ela embarcou, foi um dia ali de mudança, então aquele dia eu vou me dedicar toda para a diversão dela, e aí depois eu vou começar a alternar. E aí eu começo a alternar atividades para adulto, atividades para criança, momentos para as crianças, momentos para os adultos, os dois juntos. E aí você vai fazendo um planejamento diferente. E isso tudo faz parte de um planejamento completo de viagem. Que se você for fechar num pacote, isso daí não vai estar incluso, né? Não vai estar incluso será que eu me preparar para o clima lá? Não, você não tá nem ali vendo. A maioria das vezes você compra um pacote e aí quando você vai ver, realmente saiu muito mais caro. Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, tem uns pacotes prontos na internet, que eu não vou citar nomes, mas existem alguns pacotes desses, que quando você vai comprar, se você tá levando uma criança acima de 2 anos, ela vai pagar tudo como se fosse um adulto. E quando eu falo tudo, não é só a passagem, é a hospedagem. E muitas vezes aquele hotel nem cobra hospedagem para uma criança de 3 anos, de 4 anos. Tem hotéis aí que até 12 anos é gratuita a criança. Não é considerado ali um hóspede a mais. Tem hotel não, que a partir de 7 anos já começa a cobrar. Mas quando a gente consegue planejar por conta própria, a gente vai moldando a viagem do jeito que a gente quer, com a cara daquela família que está indo. Então, quando um cliente procura, seja para fazer um roteiro, ou seja para fazer um planejamento completo, a primeira coisa que eu faço é uma entrevista. Para quê? Para eu entender, sentir a vibe da família, sentir o que realmente eles gostam, ter esse bate-papo para entender e poder fazer algo não com a minha cara, não com as minhas experiências. Lógico que eu pego minhas experiências, mas adequo à realidade deles, ao que eles estão buscando naquela viagem. E tudo isso é feito de uma forma muito organizada para que nada dê errado. E às vezes a gente sabe que perrengue pode acontecer em qualquer lugar, imprevistos podem acontecer e você tem que estar preparado para isso. Inclusive, por exemplo, quando eu faço um roteiro para um cliente, eu me preparo para os imprevistos no roteiro e eles ficam até com o meu WhatsApp,
Pô, Vanessa, olha, uma chuva em cima da hora, o que eu faço? Ó, tu faz isso aqui, ó, já vai pra esse lugar aqui que vai dar certo, vai dar bom. Ai, Vanessa, minha filha tá aqui, não tá curtindo o lugar, eu vim fazer compra, minha filha não tá gostando, tá estressada. Ó, faz isso aqui, vai pro hotel, relaxa. E aí tudo isso vai enriquecendo ainda mais nossas viagens, vai conectando a família, vai te dando mais segurança para viajar. E eu acho que agora, mais do que nunca, é muito importante a gente saber planejar uma viagem. Saber planejar cada detalhe de uma viagem para aproveitar mais, não gastar um absurdo, porque a gente está vendo aí que os preços estão aumentando e quem não está aprendendo a conseguir ali as estratégias certas para minimizar esses custos, tá pagando o dobro de você, indo para o mesmo lugar, indo para o mesmo hotel. Quando eu falo é sobre isso, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis falar um pouquinho sobre pacotes prontos e pacotes, a diferença, né? A gente tem o pós e os contras, porque tem muitos pacotes prontos que são muito mais baratos. E se você se adequa à regra que tá lá, eu tenho data flexível, eu posso reservar o hotel em cima da hora, aí tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas quando a gente não tem todas essas flexibilidades, essas coisas, a gente acaba ali pagando mais caro. E aí eu quis comparar esses dois, dar os pós e os contras de cada um, fazer por conta própria ou fazer, deixar por conta de alguém ou comprar um pacote pronto. Me diz aí o que vocês costumam fazer, comenta aqui pra mim, pra eu saber também se vocês costumam fazer pacotes prontos ou escolher e fazer sua viagem por conta própria. Isso pra quem quiser conhecer mais o Clube das Famílias Viajantes que eu falei lá no começo, só é verificar o link que eu deixei aqui embaixo, o link do meu WhatsApp também tá aqui, só é entrar em contato. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima, tchau!